Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz do Senhor. Amém. Vamos colocar de pé, vamos estar iniciando o nosso culto. Muito bem, mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor, é motivo de alegria nós estarmos com os irmãos aqui para poder louvar, adorar o nosso Deus. Nós possamos fazer nesse momento algo precioso, né? Não só porque Deus se agrada, mas é um tempo precioso para nós, onde nós temos a oportunidade de louvar a Deus e colocar esse tempo aqui, consagrando o nosso entendimento, a nossa alma, o nosso coração a Deus, né? Porque Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Nós possamos fazer isso com alegria, por Deus nos dar essa oportunidade de nós estarmos aqui. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, nós bendizemos ao teu nome, porque, Pai, podemos estar mais uma vez aqui na tua casa, casa de oração, casa onde nós louvaremos ao teu nome, aonde nós vamos, nesses momentos que nós estivermos aqui, ó Pai, estarmos debaixo da tua graça, da tua misericórdia, estar debaixo também da tua bênção, que o teu Santo Espírito, Deus, possa trabalhar as nossas mentes, os nossos corações, para que a tua palavra possa encontrar abrigo, que nós possamos ser edificados, fortalecidos, revigorados, ó Deus, pelo poder da sua palavra. Que cada irmão que aqui está, ó Deus, tenha a oportunidade de se chegar mais próximo do Senhor. Aqueles também que nos ouvem pela internet, também possam estar aptos a receber a tua palavra. Ó Deus, que seja realmente um momento de adoração e que os nossos louvores alcancem o teu trono, o trono da glória. No nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos por cada vida que aqui está, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 A graça e a paz, irmãos. Amém. Com muita alegria que estamos aqui hoje para louvar o Senhor. Como abrigo no deserto. Uma das frases dessa canção que nosso irmão Ricardo acabou de dizer. Que possamos estar diante do Senhor para louvar e que os irmãos se mantenham em oração durante esse louvor. Amém? Vamos louvar. Quebrando o meu coração.
vez mais, né, quebrantar, quebrar nós, fazer de novo e nos usar ainda. Que esse culto seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir para o nosso irmão Rogério que nos eleve em oração e agradecendo também os ofertantes, que logo após a Bia vai entoar uma canção mais voltada para o Ministério Jovem, né? Que são o Gabriel e a Beatriz, irão louvar o Senhor com uma canção. E enquanto isso, os irmãos que sentirem no coração e quiser fazer sua oferta, que fiquem à vontade. E os irmãos da internet podem aí compartilhar o nosso culto com a sua família, com as suas redes sociais, né? Enquanto pudermos, né? Então, que o Senhor nos abençoe. Irmão Rogério, nos eleve em oração, por favor. Senhor Deus, Pai, estamos aqui diante de Ti, para ouvir da Tua palavra, Pai, pois ela é água viva em nossas vidas, Senhor. Senhor, peço pelo culto hoje à noite daqueles que não puderam estar aqui e agradecendo, Pai, aqueles que estão presentes. Peço também pela saúde da nossa irmã, Pai, Cristina, que está aqui com a gente, Senhor. Que o Senhor cuide dela, que o Senhor estenda a sua mão sobre a vida dela, Senhor. Ela é muito querida, Pai, muito amada por nós, Senhor. Senhor Deus, peço pelas ofertas de hoje à noite e pelo louvor, Pai, que ele chegue como arama suave, Pai, em teu altar, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Pai, nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Tu és santo,
crianças podem vir à frente, então. Os irmãos podem sentar. Professores, na frente. Muito bem. Olha, vamos estar clamando pelo tempo de culto para as crianças. Irmão João, pode fazer esse clamor pelo culto das crianças? Senhor, meu Deus, meu Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu, Pai, mais essa oportunidade de estar aqui na tua casa, para te adorar, Senhor, para te glorificar, Pai, e também, Senhor, exaltar, Senhor, o teu santo e glorioso nome, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor, Pai, está nos dando, Senhor, mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, para ouvir, Senhor, essas crianças, Senhor, porque a tua palavra diz, Senhor, que essas criancinhas são teus gêmeos. Assim, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Pai, te pedimos também, Senhor, para que o Senhor continue, Senhor, abençoando essas crianças, Pai, para que elas venham, Pai, andar nos teus caminhos, Senhor, para que elas venham, Pai, se interessar, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor quer dizer para elas, que o Senhor quer fazer para elas, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, tenha, Pai, misericórdia, Senhor, de cada uma dessas criancinhas, Pai, para que elas no futuro, Senhor, sejam o teu profeta, que seja, Senhor, aqueles que vão levar, Senhor, a tua palavra, Senhor. Oh, Pai, obrigado, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, e te glorificamos, Pai, por essa noite maravilhosa, por esse culto, Senhor, que vai iniciar, que eu creio, Senhor, que esse culto, Senhor, vai ser maravilhoso, Senhor. E assim, Deus, nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito bem, meus irmãos. Após uma correria aí, eu ia sair 2h30 lá de Atibaia. O carro não ligou. E não consegui ligar ele até às 5. Daí 5 horas eu falei, troquei de carro, deixei a caminhonete quebrada lá e vi o carro da Maria. Estamos aqui. Vamos dar continuidade ao livro de Esther. Hoje, nos capítulos 5 e 6. E o tema de hoje é Providência Soberana de Deus. Providência Soberana de Deus. Nós temos visto que tem ocorrido uma sequência de circunstâncias que Deus tem usado como sua providência. Não é um acaso. Deus é soberano. Então Ele está lançando mão das circunstâncias para socorrer a nação de Israel, desencadeando um livramento para Israel. Por causa do quê? Do amor leal de Deus. Ele tem um amor leal, independentemente da nação que está alheia a Deus. Eles estão cerca de 150 anos ali, na Pérsia. Muitos poderiam ter voltado, não voltaram, preferiram ficar lá. E não vemos nada falando sobre a lei, sobre Jerusalém, ou mesmo o nome de Deus é citado em Esther. Mas nós vemos então o amor leal de Deus em ação. Por causa do quê? Da aliança abraâmica. Deus é fiel à aliança abraâmica. Ele fez uma promessa
que independe do homem. Por que independe? Lembra que é um pacto incondicional. O que está em jogo? A palavra do Senhor. Então, por isso que ele está exercendo o quê? Seu amor leal. Por causa da aliança abraâmica, que são os pactos que nós temos tanto estudado. Vamos lá. Versículo 1 do capítulo 5. E vamos até o versículo 3. Ao terceiro dia, que terceiro dia? Lembra que ela pediu para o pessoal ficar orando e jejuando durante 3 dias? Certo? Ao terceiro dia, Ester se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. 2. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou e tocou a ponta do cetro. 3. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Até aqui. Xerxes providencialmente, vamos dizer que o coração do rei está nas mãos de Deus, que é soberano. Providencialmente honra Ester diante dele. Vamos lembrar que Ester está violando o protocolo da corte. Ninguém pode fazer isso que ela fez. Ela está correndo o risco de ser morta. Se ele não estende o cetro, ela seria executada. Tá? Por isso ela pediu 3 dias de oração. E ela colocou sua vida em risco e foi perante o rei, sem ser convocada. Essa foi a quebra do protocolo. Porque a ação é sempre do rei, ele que convoca. E no caso ela quebrou esse protocolo. Ela se apresentou sem a convocação. E ele, outra vez, é tocado pela soberania de Deus. E essa soberania de Deus está prevalecendo diante de todas as circunstâncias que estão ocorrendo. Vamos lembrar que Amã conseguiu o quê? Um decreto para executar todos os judeus nas 127 províncias. Ok? Até aqui está o que nós já vimos. Ok? Muito bem. Ester precisou do quê? De ousadia. Eu acho que o grande testemunho de Ester nesse momento aqui é a ousadia. Ela se portou corajosamente diante do rei, dos desafios que estavam à frente. Ousadia é isso, você estar frente a frente com os problemas da vida, mesmo em risco. Ela foi ousada. Agora, será que ousadia é algo que o Senhor requer só da Ester? Ou nós precisamos ter ousadia também? A ousadia é uma virtude que devemos ter. Mas notem, houve todo um preparo. Ao terceiro dia, houve oração, houve jejum, houve toda uma súplica de um povo que até então estava alheio, está retomando, todos em oração. Daí ela pôs seu pescoço em risco, se apresenta diante do rei. E é usada por Deus nessa situação. Ousadia é algo que permeia as Escrituras. O pequeno Davi, quando enfrentou Golias, ousadia. Elias, quando enfrentou 450 profetas de Baal, ousadia.
Josué, quando fez o cerco em Jericó, ousadia. Via 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E a vós outros que sois atribulados, 2 Timóteo, isso. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Por que o espírito de covardia não pode ocorrer no nosso meio? Imagina um exército, e conforme a batalha fica difícil, e um dos soldados se acovarda, levanta e sai correndo. Isso pode contaminar outros a ter a mesma atitude, a levantar e sair correndo. Covardia é algo que não cabe para o cristão. A armadura de Deus que é citada lá em Efésios, ela tem toda uma estrutura de frente. Não tem nada que protege a costa. O soldado não corre. Ele não vira a costa. Deus nos tem dado espírito, não tem nos dado espírito de covardia. Esse é o ponto. Versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, Paulo falando. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Observem só, não podemos ter vergonha, não podemos ter covardia do Evangelho. Agora, qual tem sido o empenho de pregação, meus irmãos? Na armadura de Deus, só tem uma arma de ataque, a espada, que é a palavra de Deus. Todo o resto da armadura é de defesa. E aqui, observe, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Paulo, está vendo que as pessoas podiam estar envergonhadas porque o líder está preso, ou com medo, com covardia. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. A favor do Evangelho, segundo o quê? O poder de Paulo? A sua força de vontade? A sua disposição? O poder de Deus. Note que ousadia é algo que Paulo sempre lança a mão. Ele não lança a mão de coisas do nível humano. Ele lança a mão de coisas do nível divino, segundo o poder de Deus. É esse o poder que ele crê que ele está exercendo e que nós também devemos crer. Porque a palavra é de Deus. O Espírito é de Deus. O poder é de Deus. Versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Note, ele fala segundo o poder de Deus e não segundo as nossas obras. Não segundo aquilo que eu posso fazer, mas segundo o poder de Deus. Mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes da fundação do mundo. Não é algo que está acontecendo agora, nesse momento. Já está pré-determinado antes mesmo do mundo existir. Essa concepção que temos que ter em mente, meus irmãos. A nossa ação
é em submissão à santa convocação. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E essa convocação é santa. Por isso temos que ser fiéis àquilo que ele determinou por Cristo. Ousadia, ousadia. O plano de Esther para interceder pelos judeus tem início. E ela estabelece banquetes. E esse plano dela é usado por Deus para concretizar os planos de Deus. Vamos ver isso, versículo 4. Volta, Esther 5, versículo 4. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e Amã, o inimigo aqui, hoje, ao banquete que eu preparei ao rei. Percebam, Esther está procurando um meio de abordar o rei. O primeiro passo que ela dá deu certo. Ela tem o favor do rei. O rei oferece metade do reino para ela. E ela não falou nada de reino. E o Senhor, meu rei, vou ter um banquete, convidando o Senhor e Amã. Vamos lembrar que Amã está sendo o braço direito do rei. E é quem está armando contra Israel. 5. Então disse o rei: fazei apressar Amã, para que atendamos ao que Esther deseja. Então o rei manda uma ordem lá para Amã: apressa o Amã lá, porque a Esther está pedindo para ele estar aqui no jantar. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado. 6. Disse o rei a Esther, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Ainda está oferecendo metade do reino para ela. 7. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte, versículo 8: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Ela já convocou mais um banquete. São 2 banquetes. Um que está tendo nesse momento e outro amanhã vai ter mais um. Vai ter todo um preparo. Agora, eu quero que os irmãos observem esta questão que está em jogo aqui. As circunstâncias. Deus está trabalhando com as circunstâncias de maneira providencial e soberana. A providência soberana de Deus. Por que foi importante 2 banquetes? Porque entre o primeiro banquete e o segundo banquete, algumas coisas aconteceram que está no capítulo 6, que são determinantes para toda a ocasião. Ok? Aqui, a nação de Israel está aflita. Estão orando, estão jejuando, estão aguardando a abordagem de Esther. Notem que aflição é solo fértil para frutificar com fé. Por incrível que pareça, o testemunho que nós temos da história é que o cristianismo cresce em meio à aflição, à perseguição, às tribulações. Parece que os soldados de Deus, eles precisam de guerra. Porque se tiver tudo muito cômodo, parece que acomoda. A aflição é solo fértil para nós provarmos uma fé.
na prática. E é o que está acontecendo aqui na nossa história. Salmo 56, versículo 3. Salmo 56. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Olha o salmista. Ele está crendo que vindo o temor ele vai confiar. Nós falamos de temor no domingo, né? Olha aí. Verso 4. Em Deus cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me podes fazer um mortal? Essa é a situação que Esther está passando, essa é a situação que outros exemplos temos nas Escrituras, essa é a situação do exemplo a seguir por cada um de nós. Ainda no Salmo, versículo 10. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me podes fazer o homem? 12. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações e graças. Como que estão seus votos diante de Deus? Um dia, pelo menos, você fez um voto. Senhor Jesus, eu sou pecador e estou entregando minha vida para ti. Houve uma decisão lá atrás. Para sermos servos, fiéis, leais, submetidos ao Senhor. Há um voto que cada um de nós já fez. E precisamos honrar esse voto. 13. Pois da morte me livraste a alma. Foi o que aconteceu quando nós fizemos o nosso voto, não foi? Recebemos salvação. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Essa é a condição do salmista, essa é a condição de cada um de nós com o Senhor. Note que tem a parte de Deus, que tem um amor leal, que é fiel, e tem a nossa parte, a fraqueza, tem a nossa parte, infidelidade. Mas não é isso que Deus espera de nós. Por isso Ele nos deu o quê? O seu Espírito, a sua palavra, direção, a presença de Deus na luz da vida. Isso está à nossa disposição também, não é só do salmista. Estamos vendo hoje a glicemia, né? Gente, precisamos urgentemente deixar esse lugar pequeno e precisar de um lugar maior. Urgência. Muito bem. Versículo 9. Lá do Salmo, da Esther. Isso. Então saiu Amã, naquele dia, alegre e de bom ânimo. Só eu fui convidado. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Ele está por conta com Mordecai. 10. Amã, porém, se conteve e foi para casa. Vou deixar para mais tarde. Mais tarde a gente resolve isso. E mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher. Irmãs, preste atenção nas Azeres. E veja o que uma mulher pode fazer com o marido. 11. Contou-lhe Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos. Ele tinha acho que 10 filhos. E tudo em que o rei o tinha engrandecido,
e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Eu sou o cara. 12. Disse mais Amã: a própria rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Mas o que está acontecendo aqui? Ninguém sabe que ela é judia. Estão lembrados? 13. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. 14. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, da onça, faça-me uma forca de 50 côvados de altura, da altura dos muros da fortaleza lá, para todo mundo ver. E pela manhã, dize ao rei que nela enforque Mordecai. A medida que ele está falando aqui são 23 metros de altura, só para pendurar uma pessoa pelo pescoço. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. A mulher instigou o Amã. Mulheres, vocês podem instigar negativamente seus maridos. Podem manipular. Aliás, eu sempre escuto isso em cursos de casais, né? O marido é o cabeça, a mulherada da risada, nós somos o pescoço. Isso é maligno. Isso é maligno. Porque o papel do homem é sacerdotal. E o sacerdote é manipulado não está servindo a Deus. Então, pensem muito bem nisso. E aqui nós temos o exemplo, então, da esposa de Amã instigando o marido. E aqui nós vemos que aparentemente Ester não teve coragem de acusar Amã no primeiro banquete. Mas só que isso foi providencial. Por quê? Pois entre o primeiro e o segundo banquete aconteceu o quê? O capítulo 6. O capítulo 6 narra exatamente o intervalo entre o banquete e outro. Vamos lá para o capítulo 6, versículo 1. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Olha para aí. Lembra que quando Mordecai descobriu que iam assassinar o rei, isso foi escrito no livro dos feitos memoráveis. O rei está sem sono. À toa. As circunstâncias providenciais de Deus. Ele não vai dormir. E ele vai desejar ouvir um pouquinho dos feitos memoráveis do seu grande rei. E lá está registrado o quê? A ação de Mordecai, que não foi recompensada. Lembra que nós vimos isso? E Deus deixou de lado essa situação, porque tinha momento certo para mexer com isso. É agora. Tá? Versículo 2. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. O próprio rei Assuero, com aquela questão de vão me matar, tal, não sei o quê, a sensação que ele tem sai da cena, manda providenciar a solução para o problema. E não para aquele que ajudou ele, Mordecai. Só que a gente vai perceber que parece que ele não se atentou a isso. E agora, ao ouvir a leitura, ele se liga. Espera um pouco. Quem que fez isso? Vamos lá. 3. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Ué,
nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Agora o rei começa a enxergar a injustiça feita. O sujeito me salva, não tem recompensa nenhuma? 4. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse o Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. O Amã está indo para lá. Olha as circunstâncias providenciais, soberanas de Deus. O rei não dorme, o rei pede a leitura, fica ciente. O que foi feito para ele? Nada. E agora entra o Amã e quer o quê? Enforcar o Mordecai. 5. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Percebam, por disposição divina, providência soberana de Deus, tá? Por essa providência divina, Amã foi cedo à corte para solicitar a morte de Mordecai. Numa forca toda especial, para todo mundo ver, que fez na noite anterior. Então, numa noite, ele vai lá, depois faz a forca, e agora ele vai durante o dia para pedir a cabeça do Mordecai. Agora veja a atitude do rei, versículo 6. Entrou Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Faz uma pergunta. O que se faz com o homem que o rei deseja honrar? O que está acontecendo com Amã? Só eu fui convidado para o jantar. Vai ter surpresa para mim. Eu vou receber honras do rei, né? Então, Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? 7. E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais. Olha só, tem que vestir ele com vestes reais, que o rei costuma usar. Ele pediu a roupa do rei. Ó, rei, tem umas roupas lá no seu guarda-roupa, acho que fica bom para essa pessoa. Tá? E o cavalo que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Não está falando da coroa real que vai na cabeça do rei. É que o cavalo do rei tem uma coroa real também. Então ele queria entrar no cavalo do rei, com a coroa real sobre o cavalo e com as vestes do rei. 9. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no, o cavalo, pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Opa! Então, gente na frente, corneta, tal, trombeta. Oh, chegou! Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Ele tinha certeza que era ele. Muito bem. Versículo 9. Versículo 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para o judeu Mordecai. O rei convoca o Amã, que queria enforcar Mordecai. Boa ideia, gostei da sua ideia. Você vai cumprir. Você vai levar lá para o Mordecai, que está sentado à porta do rei. E não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Do jeitinho que você falou. Veste real, o cavalo do rei, trombeta na frente. Esse homem tem que ser honrado. Estão percebendo?
Providência soberana de Deus. E Deus está fazendo isso por causa do quê? Da sua fiel aliança abraâmica. E demonstra isso de maneira providencial e soberana, mesmo o seu povo estando alheio. Certo? Versículo 11. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. O Mordecai que saiu. Esse é o homem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. 12. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. De vergonha. Cobriu a cabeça. Agora a coisa complicou. Mordecai é judeu. Eu fiz um decreto para matar todos os judeus. Mas tem mais. A rainha judia, ele não está sabendo disso ainda. 13. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então, os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começasse a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. A batata só, agora a coisa pegou. Agora, os amigos agora já mudaram o palpite, né? Ih, não deu certo. 14. Falavam esses ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Amã ao banquete que Ester preparara. Está indo para o segundo banquete. Note, entre um banquete e outro, se desenrolou isso aí. Deus agindo, soberanamente, providencialmente. Providencialmente. Nós vemos então Mordecai sendo elevado. Quem honra a Deus, por Deus é honrado. Existe uma promessa para nós, chamada galardão. Só que esse galardão depende do quê? De soldados que não viram as costas e correm da briga. Deus não nos deu espírito de covardia. Filipenses capítulo 4, versículo 11, Bia, por favor. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo falando. Versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. 13. Tudo posso naquele que me fortalece. O pessoal decora esse aqui, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Só que tem uma historinha antes ali, né? Saber estar na pobreza, saber estar na fome e saber estar na riqueza e na fartura. Sempre honrando a Deus, independentemente da situação e da circunstância. Não é isso? Vocês notaram que não se falou nada do Mordecai depois das festas, tudo? Ele voltou lá para a porta e ficou na dele. Não saiu apregoando. Tá vendo, gente? Sou eu agora. Olha só. Né? Como Deus é justo, agora me levantou. Né? Tá aí? Deus é fiel à aliança abraâmica.
Deus é fiel a cada um de nós. A nós tem promessa sim. Arrebatamento. Pátria celestial. Vida eterna. Jerusalém celestial, com ruas de ouro. Aqui, por um breve momento, atribulado. Vida passa assim, gente. Nasce a erva, seca-se a erva, vem o vento e leva ela seca. Está narrando a vida, isso é a vida. Só que nesse período curtinho de vida, é que nós vamos estabelecer o nível de confiança, de relacionamento, de comunhão e de galardão, ou não, para a eternidade. Que possamos estar aprendendo com o Senhor. Amém? Amém. Ok, meus irmãos. Vamos estar orando? Vamos ficar em pé? Senhor, queremos agradecer pelos exemplos registrados na Tua Palavra, para que possamos tomar decisões corretas, ter caminhos retos, ter dependência da Tua pessoa, uma fé confiante. Que será o homem, que fará o homem a cada um de nós? No máximo, matar esse corpo. Mas o Senhor é quem nos dá vida e vida eterna. Nos dá, Senhor, um tesouro que depende unicamente da graça, pois não tem como ser valorizado ou pago. Por isso, Senhor, que possamos ter confiança, dependência, buscar forças em Ti e sermos fiéis soldados a Teu serviço. O Senhor não nos deu espírito de covardia, que possamos ser fiéis ao Teu nome e termos ousadia, assim como teve Esther e Mordecai. Agradecemos pelos exemplos citados, para que possamos ter uma fé fortalecida e dirigida em conformidade com a Tua vontade e a Tua palavra. Assim oramos no nome de Jesus, o Senhor. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, seja com cada um de nós, a Tua igreja. Amor expresso pela dádiva de Jesus Cristo, Teu Filho, que tem derramado superabundante graça a cada dia sobre nós, e se feito presente em nós, na pessoa de Deus e Espírito Santo, para nos consolar, ensinar, dirigir e nos guardar até o dia da sua vinda. Que o Senhor seja assim com a Tua igreja hoje e sempre. Amém.